Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Cleiton Mo e hoje eu vou falar um pouquinho que a próxima geração de Pokémon pode ser no Brasil? Pode ser. Mas eu quero aproveitar esse hype para falar algumas coisas. A Game Freak já pretendia isso, ela ficou adiando essa ideia por um tempo. E eu vou mostrar algumas evidências. Bora lá. Primeiro vamos falar que a Game Freak é uma empresa que ela faz o quê? Ela segue um padrão. Esse padrão ela tira de onde? Ela inventou esse padrão. Ah, e lembrando, esse vídeo está sendo gravado hoje, dia 18/11, tá? De 2023. Mas eu deveria ter gravado antes, na verdade. Enfim, voltando, a Game Freak ela segue um padrão pra tudo pra ela, né? Pra tudo, ela lança os jogos sempre na mesma época, do mesmo jeito, 2 gerações por console, com o remake da geração, com o remake de uma geração anterior, com, enfim, outras coisas. E é sempre 3 em 3 anos, 3 em 3 anos, ela faz isso há muitos anos e ela segue fazendo, com lançamento sempre no final do ano. O XY foi em outubro, o remake de Hoenn foi em dezembro. Errou! Depois foi Ultrasun e Ultramoon em novembro e desde então se manteve em novembro. Lançando sempre uma geração nova a cada 3 anos. Tá, eu só estou situando isso para mostrar que ela segue um padrão. E aí, como é que esse padrão vai me dizer alguma coisa a respeito da Game Freak para poder fazer Brasil? Então, existe um padrão de liberar alguns Pokémons antes de uma geração, né? Ou algum Pokémon que faça alguma referência. Por exemplo, Wynaut foi liberado oficialmente no anime em Johto ainda, mas ele pertence à Dex de Hoenn, né? Munchlax, ele foi liberado no anime na temporada de Hoenn, mas ele pertence a Sinnoh. E assim aconteceram outros tipos de lançamentos, como Togepi mesmo, na primeira geração, que Misty consegue o Togepi, e Togepi é de Johto, a segunda geração, né? Então assim, eles sempre fazem esse tipo de coisa desde os primórdios de Pokémon, né? Eles ficam colocando uma coisa noutra e assim vai. E eles fazem algo parecido com os Pokémons míticos. Então, por exemplo, Keldeo. Keldeo, ele é um Pokémon mítico, ele foi um dos anunciados, ele foi liberado em Unova, e ele faz parte da Dex de Unova, só que assim como Virizion, Terrakion e Cobalion, eles fazem parte dos Três Mosqueteiros. E que esse conto é o que? Francês. Qual foi a geração que veio logo em seguida a Unova? Kalos, que é inspirada onde? Na França, não é mesmo? Aí, um dos últimos Pokémons míticos liberados em Kalos foi Volcanion. Volcanion, para uma citação a vulcões, geysers, essas coisas assim. E aí pode ter algumas citações sobre ilhas vulcânicas e coisa do tipo. Qual foi a geração que veio o seguinte? Alola, Havaí, inclusive a Akala Jima, a Akala Island, em Alola, ela é com vulcão, né? A história fala sobre o vulcão e a interação que o povo de lá, de Alola, tinha com o vulcão, né? Então, aí qual foi o outro Pokémon que foi liberado na 7ª? Então, Magearna foi anunciada praticamente junto com Volcanion e ela veio a fazer parte da 7ª geração, sendo que a gente teve a liberação de Meltan no Pokémon GO. Alguns, principalmente as pessoas que só acompanham Pokémon no Pokémon GO, voltaram acompanhando Pokémon GO, achando que tinha sido um bug, a Game Freak tinha feito vou usar esse bug para ser um Pokémon. Mas na verdade, de acordo com todo o histórico, tudo indica que foi proposital. E aí a gente fala, certo, e Meltan significa o quê? O corpo dele é feito de mercúrio, né? E a cabeça dele é uma engrenagem. O mercúrio a gente poderia usar uma citação, por exemplo, para os egípcios, que usavam o mercúrio como remédio, né? E, enfim, né? Imagina a quantidade de câncer que eles desenvolveram e problemas no sistema nervoso que eles tiveram por causa disso. Mas seria uma citação para isso, mas quando a gente associa a engrenagem, a gente fala para a Revolução Industrial. Lembrando que Magearna, que foi o Pokémon que foi anunciado junto com o Volcanion, faz parte da 7ª geração, no caso de Alola, e está no finalzinho da Dex, então também seria, quando você junta ela com ele, ela sendo um Pokémon que foi feito por um Pokémon mecânico, junto com o Meltan, ou até Meltan sozinho mesmo, fica uma referência aí para a indústria. E aí, a Revolução Industrial, que começou onde?
que aconteceu onde? Na Inglaterra. E aí qual foi a próxima geração? Galar, que é o quê? A Inglaterra, né? Na verdade, a parte da Grã-Bretanha, porque tem aquela parte lá de baixo que cita, se não me engano, é a Escócia. E trouxe muito contexto celta também, porque, enfim, é um dos berços, né? Enfim, e aí, qual foi o último Pokémon mítico anunciado em Galar? Zarude, né? Zarude, que inclusive vem do japonês do The Brood, né? O Rude. E o que é que ele diz? Tá, vamos lá, ele é um macaco. Todo mundo sabe que ele é um macaco. Você olha, é um macaco. Ok. A história que foi colocada pra ele no filme foi uma história ali meio Mowgli, meio Tarzan, meio alguma coisa a respeito disso, né? E por ele ser um macaco, aí você pode fazer uma referência a algum país da África, né? Pela construção e tal. Só que assim, a gente tem essa questão, mas no filme também fala sobre um rio, sobre uma água, sobre, sabe, numa floresta tropical densa, e aí a gente pode associar o quê? Ao rio Amazonas. Só que aí tem uma coisa, um detalhe. Zarude, né? Ele é como eu falei, um macaco, e um dos países que mais tem macacos, espécies de macacos no mundo é o Brasil. Ele está na lista entre um dos mais. Então seria uma referência já não tão clara, mas uma referência possível a Brasil. Agora vamos para outro ponto. Já expliquei essa questão. Vamos a outro ponto. Antes que você chegue e diga, ah não, mas a Game Freak nem lembra que existe Brasil. Eu acho que na verdade os brasileiros que não moram no Nordeste do Brasil não lembram que existe Brasil. Porque acontece que o quê? Satoshi Tajiri, que é o dono da Pokémon Company, ele começou a fazer o jogo de Pokémon porque quando ele era pequeno ele gostava de colecionar insetos, então ele colecionava insetos e tudo mais. E ele queria passar essa ação para as outras gerações, mesmo que morassem em cidades, não pudessem fazer isso, enfim, essas coisas. E ele desenvolveu o jogo de Pokémon, que ele não esperava que fosse tanto sucesso, mas enfim, né, ficou riquíssimo. E um dos países que ele já declarou que gostava muito, que queria muito que tivesse, como é que diz, que viesse visitar, esse tipo de coisa, era o Brasil. Provavelmente não vai achar na internet mais, porque essa declaração já é antiga, enfim. A ponto dele gostar disso tanto, que ele colocou Mew, né, que faz parte, é o número 151, né, que é o Pokémon ancestral de todos os Pokémons que não são lendários ou míticos. É o Pokémon, ele nasce na floresta amazônica. E assim, 60% da floresta amazônica está onde? Aqui, ó, no Brasil, tá no Brasil. Apesar que tem uma expedição pra Guiana, como é dito em algum momento lá no filme, e tal, no prólogo do Mewtwo, tal, não sei o que, mas de toda forma, 60% da floresta amazônica fica no Brasil, e na Dex fala que Mew é da floresta amazônica, então a gente pode considerar que 60% de Mew é brasileiro. Então é aquela coisa, eles sabem que o Brasil existe, tá? E eles já pensaram nisso. A ponto que, por exemplo, Legends Arceus, eles fizeram Legends Arceus, um deles vai fazer Legends Mew. Vocês acham que vai ser aonde? Né? E aí, questão do Mew, né, para falar outras coisas, a gente pode falar sobre alguns Pokémons, né, que lembra o Brasil. Tá, Hitmontop, o nome dele em japonês é capoeira, né, que é daqui, do Brasil. A gente tem outros Pokémons que foram inspirados em alguma coisa aqui no Brasil. Por exemplo, o Toucanon, né, um tucano de uma espécie brasileira. E a gente tem, por exemplo, o povo diz que não, mas se você olha para, qual é o nome dele em inglês, Kokugará, Rookidee. Você olhar para Rookidee, ele é um BNTV, que o nome científico é Pitangus sulfuratus, que é um passarinho que tem boa parte na América do Sul e praticamente o território todo que ele ocupa é Brasil. Então, aí você faz, eita, mas ele não é BNTV. Olha ele shiny, pra tu ver as cores que ele é. Olha direitinho, faz a comparação com o BNTV ele, pra dar uma olhada. A ponto que ele evolui logo em seguida para um azulão, que é uma ave que tem nas Américas, e depois ele evolui para um corvo, como se ele estivesse migrando para o hemisfério norte, né? Então provavelmente ele teria um regional vindo para cá, que não passaria nem para o Algaraz, que agora eu não estou lembrando o nome dele em inglês, não realmente estou lembrando, Rookidee, fugiu da memória agora o nome de Algaraz em Corvisquire, e o Corviknight já seria diferente aí essa
essa evolução. Fora inúmeros outros pokémons que eu já até falei aqui no canal, já tem até shorts sobre regionais de pokémons que deveriam vir pro Brasil e que foram inspirados em algum animal brasileiro, como a ariranha, né, o Floatzel, enfim, entre outros. Falando mais uma vez que estão lembrando. Aí agora saiu esse vídeo aí. Come to Brasil. E aí o povo tá dizendo, talvez a próxima geração seja Brasil. Então, eu acredito que Paldea é que seria Brasil. Tá, por que Paldea seria Brasil? Primeiro, ela traz uma ambientação que se assemelha ao Nordeste do Brasil. E você, brasileiro que não é do Nordeste, duvido muito que saiba dessa situação, dos ecossistemas que a gente tem aqui, de como é que são as coisas, do que é construído, enfim, tudo mais, porque costuma ignorar que Norte e Nordeste existem. Resumem Norte a floresta amazônica e o Nordeste a seca do sertão, né? Resumem só a isso. Mas não é bem assim. Se você parar para, por exemplo, analisar a Dex inteira, a gente pode falar sobre algumas coisas. Por exemplo, o Fuecoco, ele é um jacaré. Na Pokédex dele, em japonês, tá lá. Jacaré de fogo. Wani, que é jacaré. Beleza, e ele usa uma máscara. Se você olhar pra ele e compara com a Cuca, que a gente tem o folclore aqui, você vê que ele parece muito. Então você vai olhar, aí você faz, mas a Cuca não é originalmente brasileira. Certo, é da Península Ibérica, né? Mas ela só ganha a aparência de jacaré quando ela vem pra cá. Em Portugal, ela é o que a gente chama de velho do saco. Só que ela lá. Aqui é que ela ganha essa aparência de jacaré. Por isso que é um jacarezinho. E jacaré é das Américas. Se eu não me engano, é da América Central pra baixo. Nem na América do Norte tem. Isso aí eu tô na dúvida. Mas enfim, o jacaré é daqui. Então, né? Além do mais, a gente tem um conto de um herói indígena chamado Baíra, que ele construiu. Ele fez, né, uma máscara de sucuri para usar e se transformar em sucuri, né? E aí ele bota na cara essa máscara e se transforma em sucuri. Então provavelmente seria uma das ideias do Fuecoco, dele sair de uma lenda, que seria a Cuca, e aos poucos alcançar a forma do Boitatá, por exemplo. E a justificativa seria justamente a máscara baseada nessa lenda de um povo brasileiro, originário brasileiro, né? Poderia ser essa justificativa de virar uma cobra. Mas vamos supor que ele vire a mesma coisa, que ele virasse o Skeledirge, que ele é hoje. Aquele jacaré ali, que tem aquela interação com aquele passarinho, tem dois que são comuns, né? O crocodilo do Nilo, que é um crocodilo, e teoricamente ele é jacaré, se você for analisar. Ele estaria no Egito, então também não seria Espanha. E aqui a gente tem um no Pantanal, que é o jacaré e a mãe jacaré, que tem a relação com o pássaro palito, né? Que faz esse tipo de coisa. Então também, ainda assim, combinaria. Quaquavá não precisa nem justificar, né? Tá óbvio que ele samba. Isso aí não tem o que justificar, né? E o Sprigatito, ele poderia falar sobre o fumo e tal, que também tem lendas de tribos aqui no Brasil que são assim, que falam sobre isso, a origem e tal, não sei o que. E ele poderia, na verdade, ao invés de virar um lince, ele viraria um dente de sabre. E aí, dente de sabre, ele pertenceu às Américas, então e tinha aqui no Brasil, então seria também bem coerente para isso. Fora que ela podia virar uma onça também, né? Então, assim, tem vários outros Pokémons nessa Dex que justificariam isso. Só que aparentemente a Game Freak decidiu mudar de ideia muito em cima da hora. Seja porque viu que não ia conseguir abarcar tudo, seja por causa do bafafá todinho, que não tem português brasileiro, e eles provavelmente iam empurrar espanhol pela similaridade e por preguiça de colocar o português brasileiro. Seja pelo que for, eles simplesmente disseram assim, vamos empurrar pra frente. Vamos empurrar pra frente. A ponto que desde a época que foi sair Paldea, já estava saindo leak sobre a 10ª geração, dizendo que teria relação direta com Paldea. E Paldea não tinha nem lançado ainda. Já estavam dizendo sobre essa relação. Ou seja, isso mostra que também prova, não que a Game Freak espere necessariamente lançar uma geração para começar outra. Mas eu acho que isso já mostra aquela coisa tipo assim, eita, tinha essa ideia aqui, mas não vai dar para executar bem. Joga para frente. A ponto que, o que é que tem da Espanha ali em Paldea, né? Boa parte ali só se for fazer referência à apropriação cultural, né? Ou de animais. Por exemplo, o salzinho. Aqui no Brasil a gente tem,
Aqui no Nordeste a gente tem as dunas do Rio Grande do Norte, que tira o sal e tal. Botaram ele para evoluir para uma pirâmide maia, que o povo confunde com o Egito, que acho que só tem no Egito, né? Mas enfim, uma pirâmide maia que os espanhóis ocuparam. Tem a Viscatia, que é palmo, palmo e palmot, né? Os três, que são a Viscatia, que são do Chile. Ocupação também o que? Espanhola. E aí por aí vai. Tem o golfinho, que é o golfinho rotador, agora eu esqueci o nomezinho específico dele, que tem em Noronha, né? A gente tem outras algumas referências a respeito disso, e boa parte delas encaixa com o Brasil, inclusive os lendários são inspirados num lagarto que tem no sudeste aqui do Brasil. Então assim, né? Tudo indicaria que faria todo sentido, mas eles empurraram pra frente, como o povo já estava jogando Espanha, eles trocaram de ideia em cima da hora, pegaram aquilo ali, alteraram uma coisa ou outra e botaram. Aí tem uma coisa que galera ignora. Pegue o primeiro trailer de Pokémon e vá assistir. Tem um momento que aparece um globo escarlate virado para as Américas. Aí eu desafio você, pesquisa no Google para você comprar um globo escarlate para tu ver se existe, se tem para comprar. Não tem para comprar. A Game Freak encomendou o globo escarlate para ser parte do vídeo, e só aparece a parte das Américas. A Espanha não tá nas Américas. Eles conquistaram a parte das Américas, mas não necessariamente seria isso. Além do mais, o vídeo inicial, o primeiro de anúncio, tem um monte de coisa em verde, amarelo e azul e umas partes brancas. Pega a bandeira do Brasil, faz um comparativozinho assim legal. Outra coisa, tem uma parte que aparece café. Ninguém venha dizer que isso foi um spoiler pra Detetive Pikachu ou o que for que era ser, não. Eles focam ali no café e nas frutas. Então, o Brasil é um dos grandes passadores de café, não é mesmo? Todo mundo sabe. Cadê o café em Paldeia? Qual é o momento em café? Vocês viram algum Pokémon café ou coisa do tipo em Paldeia? E não parece uma coisa jogada pra frente. Pega a teiazinha que tá desenhada numa partezinha numa cadeira, como se fosse num manto. Aquela teia, que Pokémon é aquele? Até hoje ele não apareceu. A gente tem outra coisa, Squawkabilly, por exemplo, na Pokédex, que é um papagaio da América do Sul, tem nada a ver com a Espanha. Tem nada a ver com a Espanha, é apropriação cultural. Outra coisa, quais são as cores que o Squawkabilly tá? Verde, amarelo, branco e azul. Então assim, referência tem muita e tudo indica que passaram pra frente. E agora finalmente decidiram dar uns easter eggs aí pra quem sabe, pra próxima geração confirmarem que é o Brasil. Eles já abriram seleção para contratar gente para trabalhar 2 vezes de lá para cá. Já falaram que ia separar o espanhol latino, o espanhol europeu, como já fizeram no Home, tem isso inclusive já. E eu não duvido que o português brasileiro venha aí. E enfim, esse vídeo já tá imenso, já dei um monte de justificativa, eu já falei um monte de coisa. E enfim, eu espero que tenham gostado, curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Valeu!